A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esse momento onde nós sentimos da parte do Senhor, né, o chamado para a gente poder estar se unindo nessa hora, e a gente tomou essa decisão para a gente poder estar separando um tempo de oração, né? A gente entende que a nossa arma mais poderosa é as nossas orações, e através das nossas orações nós temos muito resultado. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você poder estar compartilhando também nesse momento, separando um tempo para a gente poder estar orando em favor das famílias, em favor dos que estão doentes, em favor de toda a nossa nação e também dos outros países, outros povos, né, que estão numa situação ainda pior do que a nossa, né? E graças a Deus nós temos esse mecanismo que Deus nos deu, que é a oração. Então nós vamos estar separando alguns dias da semana para a gente poder estar junto, para você poder reunir a sua família e a gente poder estar compartilhando. E peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, a gente está ajustando algumas coisas ainda, a questão do áudio, a questão do vídeo, a questão, né, dos vídeos que vão ser feitos. A gente ainda está ajustando algumas coisas e em breve a gente vai estar com um equipamento melhor para a gente poder estar atendendo não somente os nossos irmãos aqui, mas também os nossos irmãos, principalmente do Piauí também, né? Que nós temos um compromisso também de estar fazendo um trabalho para edificar todos. E a gente entende que é uma das formas que nós temos. Essa noite o nosso alvo principal é nos unir, né, a outras igrejas, outras pessoas que também estão orando nesse momento, estão clamando, estão buscando a presença de Deus em favor da nação, em favor do que está acontecendo. E eu tenho certeza que as nossas orações nesse momento ela vai somar em relação a isso. Então reúne a sua família, sua esposa, seus filhos, aqueles que estão na sua casa, e vamos junto nesse momento, né, levantar o nosso clamor, levantar nossas orações, para que o Senhor possa se manifestar no nosso meio, né? E também nesse momento a gente está muito feliz também, né, e intercedendo pela nossa irmã Fernanda, Robson, nosso bebê mais novo, né, está a caminho, estão na maternidade. Eu sei que Deus está cuidando de tudo, e a gente vai lembrar deles também nesse momento, né, nas nossas orações também aqui. Eu quero ler um versículo aqui, que se encontra na Palavra de Deus, que está no livro de Tiago, o capítulo 5, e o versículo 17 e o versículo 18, da Palavra do nosso Deus. Esse versículo diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Aqui dentro desses versículos aqui, de 1 Reis, capítulo número 18, a gente vai encontrar a história de Elias aqui. Vai mostrar Deus usando a vida de uma pessoa para realizar a sua vontade, e usando a vida dessa pessoa por meio de oração. Então nós vamos ver dentro desse relato aqui que Elias ele vai orar, e durante 3 anos e 6 meses não vai cair água sobre a terra. Depois ele vai orar e a terra vai produzir a água aqui. Então nós vamos ver que as orações aqui de Elias, não apenas elas trouxeram a chuva, mas também elas impediram a chuva de cair. E aqui nós vamos ver que dentro desse capítulo de 1 Reis, o capítulo 18, nós vamos entender que depois de 3 anos de julgamento, porque Deus estava julgando a terra, Deus ele vai falar com o profeta Elias aqui. E no final daquele capítulo, depois de acontecer aqui vários eventos aqui, Elias ele vai orar 7 vezes, e então a chuva vai voltar a cair na terra. Só que quando nós olhamos para a afirmação do primeiro versículo, a gente vai ver dentro desse versículo que a ideia de enviar chuva era de Deus. Nós vamos ver também que o tempo de enviar chuva também era de Deus. E a gente vai ver também aqui
que naquele momento a vontade de mandar aquela chuva também é de Deus. Só que a pergunta é, se era o tempo de Deus, a vontade de Deus, era a ideia de Deus, por que um homem teria que orar, né? Se era tudo a vontade do Senhor. Então nós encontramos aqui o que nós chamamos de oração com dores de parto, porque nós vemos aqui que foi necessário, nesse momento aqui do capítulo de número 18 de 1 Reis, a oração de um homem, para que a vontade de Deus se cumprisse e a vontade de Deus fosse trazida aqui. A Bíblia relata que Elias ele estava numa posição como uma mulher, né, ali na sua época, na sua cultura, estava pronta para dar à luz. É da onde nós tiramos o conceito de uma intercessão com dores de parto, né? Nós temos esse tipo de intercessão. E esse capítulo ele vai dizer que Elias ele precisou orar 7 vezes, né? E por que 7 vezes ele teve que orar? Porque o número bíblico aqui, 7, ele traz a ideia, ele traz o símbolo de, dentro da palavra, de conclusão, de finalização, de concluído, de perfeição. E a Bíblia fala que Elias ele precisou orar 7 vezes, mas mesmo que era o tempo de Deus, a vontade de Deus e a ideia de Deus. Mas Elias precisou orar ainda, né? Então a gente vê aqui que o que Deus está nos ensinando com este número 7 e porque Elias precisou orar 7 vezes, né, para que a chuva caísse. Aqui Deus está nos ensinando que é preciso que a gente persevere na oração, né? Então a gente vai ver que Elias ele precisou perseverar, porque ele orou uma vez e a chuva não caiu, orou 2 vezes, a chuva não caiu, orou 3 vezes, a chuva não caiu, 4, 5, 6, e somente na 7ª vez é que a chuva caiu. Então nós entendemos aqui, olhando para essa palavra, que Deus ele requer que a gente invista na oração, mas que a gente persevere nessa oração quando se trata da vontade e a ideia de Deus. Então Deus ele quer que a gente ore até que o propósito seja alcançado. Então, enquanto o propósito não for alcançado, nós não devemos parar de orar. Nós devemos continuar em oração. Então, nós vamos ver aqui que depois, né, que Elias ora 7 vezes, depois que Deus pediu isso a ele para que ele perseverasse na oração, mesmo sendo a ideia de Deus, nós vamos ver que as orações de Elias elas trouxeram a chuva para a terra. E a gente vai olhar que Tiago ele vai esclarecer isso, porque a ideia, a pergunta que fica é, mas as orações de Elias trouxeram a chuva para a terra? E a resposta é essa que nós lemos aqui em Tiago capítulo 5, porque Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e vai dizer que ele orou com fervor, né, para que chovesse, e a palavra diz que choveu. Né? E vai dizer que ele orou e a terra então voltou a produzir por causa da água que caiu sobre a terra. Então nós vamos ver claramente aqui que a resposta ela é muito clara para essa pergunta aqui. Elias precisava orar, se era tudo vontade do Senhor, por que um homem teve que intervir aqui? Aqui nós entendemos que mesmo quando o propósito é iniciado aqui pelo Senhor, mesmo que o Senhor deseja fazer algo aqui, Ele ainda precisa que nós nos prostramos e clamamos para que a sua vontade ela venha se materializar aqui. Ou seja, a gente vai ver que aqui é uma conexão inseparável, a vontade de Deus e as nossas orações. Então nós vamos ver que através disso, nós vemos que foi necessário que Elias ele perseverasse em oração aqui. E nós também entendemos que no período que nós estamos vivendo, nós temos que perseverar em oração, até que os propósitos sejam concluídos, né? Nós entendemos que as orações elas são poderosas, porque é através das orações que os anjos se mexem, se movem, é através das orações que Deus manifesta o seu poder. Então nós vemos aqui a história de um homem que ele orou, e orou com fervor, né? Ele orou com muita vontade, ele perseverou na oração. E o milagre aconteceu. Mesmo que a terra estava sob um julgamento,
mesmo que a terra estava sob uma punição. Por quê? Porque havia um rei muito mau e através das maldades desse rei, Deus estava julgando a terra e por causa disso não chovia sobre a face da terra. Mas então chegou o tempo em que Deus levanta um homem e através das orações fervorosas desse homem, a terra voltou a produzir, a chuva voltou a cair. E é o momento que nós estamos vivendo. Nós acreditamos que quando nós unimos a nova oração, Deus ele se manifesta. Porque nós entendemos que nós estamos vivendo no meio de uma guerra espiritual, onde a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele veio para essa terra para destruir as obras de Satanás. E aqueles que seguem Jesus Cristo, eles têm a mesma obra e eles têm o mesmo trabalho, dar continuidade àquilo que Jesus ele fez. A palavra diz que as portas do inferno, eles não prevalecerão contra a igreja, né? Que existem muitas pessoas que estão aprisionadas, que estão presas, e nós como servos do Senhor, nós temos a missão de orar, de ir até essas pessoas, levar a mensagem do Evangelho, levar a palavra de salvação, de cura, de transformação. E é esse o apelo que nós fazemos agora. Estamos vivendo dias onde muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão inseguras, mas nós que confiamos no Senhor e no seu poder, nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós também temos que fazer como Elias. Nós temos que fazer orações fervorosas, orar pelas famílias, nós temos que orar por aqueles que estão enfermos, nós temos que orar por aqueles que estão enlutados nessa hora. Quantas pessoas, né? Esse ano foi um ano, está sendo um ano de muita morte, né? Muitas pessoas, né, morrendo por conta dessa enfermidade, mas nós cremos num Deus que cura, num Deus que sara, nós cremos num Deus que liberta, nós cremos num Deus que transforma, nós cremos num Deus que nos ensina que nós temos que orar. Né? Nós temos um Deus que muitas vezes ele não vai tirar a aflição de nós, mas ele vai nos dar força para enfrentar. Jesus faz uma oração em João capítulo 17 e ele diz, orando pelos seus discípulos, ele fala: Pai, eu não oro para que você os tire do mundo, né? Mas eu oro para que você os livre do mal. Então a nossa oração hoje é para que a gente possa pedir a misericórdia do Senhor, para que Ele possa abençoar as famílias, né? As famílias que estão aí desesperadas, as famílias que estão aflitas, as famílias daqueles que perderam seus entes queridos, pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que venha perdoar os pecados do nosso povo, né? Que venha perdoar a rejeição à sua palavra, assim como o Faraó. Ainda existem muitas pessoas hoje no Brasil rejeitando o Evangelho, rejeitando a Jesus Cristo, rejeitando a sua palavra, né? Mas nós sabemos que o Senhor ainda tem batido nessas portas, mas a palavra do Senhor diz que eis que bato na porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar, mas se você não abrir, não tem como o Senhor entrar. Então a nossa oração, nesse momento, nós vamos levantar o nosso clamor, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê a sabedoria, né? Que o Senhor nos dê as palavras certas para que a gente possa levar a esperança, levar a fé, fazer com que as pessoas nesse momento, né, não olhem para as circunstâncias, não olhem para a tempestade, não olhem para o problema, mas que possam olhar para Jesus Cristo, né? Porque quando nós olhamos para o problema, nós perdemos a força, nós ficamos desanimados, nós ficamos com medo, nós ficamos indecisos, mas quando nós olhamos para Cristo, né, nós ficamos corajosos, nós ficamos valentes, né? Nós ficamos animados, né? Nós não podemos perder a nossa motivação, porque a nossa motivação é o que o Senhor precisa para que Ele abençoe a nossa vida, né? Nós não podemos perder a nossa perspectiva, né? E a perspectiva que nós temos é que tudo é possível aquele que crê. Então, nesse momento, nós cremos que através da nossa humilde oração, Deus pode levantar famílias agora. Deus pode trazer a cura, né? Deus pode libertar o seu povo nesse exato momento, né? Mas o mais importante para nós, além da cura física, é a cura espiritual, é Deus realmente salvar, né? Porque o maior propósito hoje da igreja na face da terra é levar a salvação, é levar a palavra que transforma, a palavra que dá vida, né? A palavra que restaura. Então, em nome de Jesus, que nesse momento, que a gente possa realmente unir a nossa oração, juntamente com todos aqueles que estão espalhados no quatro cantos da terra, que também estão clamando, né? A Bíblia diz que quando Salomão ele foi inaugurar o templo do Senhor, né? Ali o Senhor disse claramente a ele: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, né? Se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, né? Sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então nós cremos no poder da oração, nós cremos na oração intercessória.
A Bíblia diz que Elias era um homem que nem eu, era um homem que nem você, mas ele orou com fé, né? Ele orou com fervor, ele orou com temor, e Deus ouviu as suas orações. Então eu creio que o Senhor vai ouvir as nossas orações, né? Por isso, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pelos seus companheiros de trabalho, ore pelos outros povos que estão sofrendo, né? A gente tem um exemplo clássico quando nós olhamos para a própria Itália, né? Um dos países hoje que está mais afetado com tudo isso. Nós vemos que ali nós temos o Papa na Itália, nós temos a potente Igreja Católica na Itália, ou seja, não é falta de orações, não são falta de intercessões, e ainda assim nós estamos vendo que isso ainda não está sendo suficiente lá, porque eu acredito que existe um propósito ainda muito maior da parte do Senhor. Deus está permitindo isso porque Deus, ele vai extrair coisas boas de coisas ruins, né? Nós sabemos que essa não é a vontade do Senhor, mas é a permissão do Senhor, porque nós temos que entender o que é a vontade de Deus e o que é a permissão de Deus. A vontade de Deus é que todos nós possamos viver plenamente, possamos ter uma vida saudável, possamos ter uma vida abençoada, possamos ter uma vida feliz, né? Mas a permissão de Deus é o sofrimento, porque o sofrimento, ele é causa de desobediência, ele é a causa da negligência, de nos afastarmos do Senhor, de não levarmos a sua palavra séria, né? Porque quando nós olhamos para as enfermidades que nós estamos tentando combater, elas foram produzidas pelos próprios homens na terra. Porque se nós olharmos para a origem do céu e da terra, se nós olharmos para o início de todas as coisas, nós vamos perceber e nós vamos entender que no princípio não existia enfermidade, né? Nós vemos que a enfermidade que nós tanto lutamos hoje e que ela nos destrói como ser humano, não era um propósito do Senhor para nossas vidas. O ser humano não era para viver enfermo. O ser humano não era para ter doenças, né? O ser humano era para viver eternamente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós entramos ali no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver que a consequência do pecado trouxe as enfermidades. E por conta disso hoje, nós temos essas enfermidades. Por conta do pecado da humanidade. Porque se não houvesse o pecado, se os homens não desobedecessem às leis de Deus, não existiria enfermidades, não existiria doenças, né? Não existiria esta maldade. Mas infelizmente os homens, por rejeitarem a palavra de Cristo, por não obedecerem a sua palavra, por não lerem as escrituras sagradas, por não aplicar aquilo que as escrituras nos ensinam, é que nós estamos colhendo todo esse sofrimento. Todo esse caos em que nós estamos vivendo, né? Mas ainda há uma esperança, porque Jesus Cristo, ele veio para esta terra justamente para isso. Ele morreu nesta terra, derramou o seu sangue nessa terra para perdoar os nossos pecados. E hoje, quando nós olhamos para todo esse caos, nós entendemos que isso é consequência dos pecados da humanidade, né? Então nós vemos que isso afeta diretamente o Senhor, a tristeza no coração de Deus, quando Ele olha para aquilo que Ele criou doente, né? Quando Ele olha para as pessoas sofrendo por causa dessas enfermidades. Mas nesse exato momento, o que a palavra de Deus nos ensina é que se existe alguém doente, faça a oração da fé, né? E unja com o óleo, porque a oração da fé salvará o enfermo. Então nesse momento, nós, né, corpo de Cristo na face dessa terra, também queremos nos unir em oração. Queremos clamar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor possa intervir, né? Para que o Senhor possa manifestar o seu poder, a sua graça, e que o Senhor possa repreender, né, este mal que está assolando, esse mal que está colocando temor, né, e terror na vida de muitas pessoas. Hoje nós precisamos algumas vezes sair pelas ruas, né? No meu caso, o meu trabalho não parou, eu trabalho todos os dias, estou trabalhando, mas você olha para as ruas, você vê as ruas abandonadas, né? Você vê as pessoas com medo, você vê que o medo está no coração das pessoas, mas quando nós temos a presença de Jesus Cristo, todo o medo ele vai desaparecer, né? Então o nosso convite nesse momento é para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo, faça isso, né? Não veja isso como um obstáculo, mas como um desafio, como uma oportunidade. A oportunidade de você conhecer a Jesus Cristo, a oportunidade de você pegar a sua Bíblia, começar a ler a sua Bíblia, a oportunidade de você passar a frequentar uma igreja,
onde você vai ser instruído a respeito da fé, a respeito dos princípios, a respeito da vontade do Senhor. Aproveite esse momento que o Senhor está te permitindo, procure se aproximar mais dele, né? E existe alguns meios para você se aproximar mais do Senhor. E um dos meios para você poder se aproximar do Senhor é através da oração. Quando você começa a ler a palavra, você se aproxima também do seu Criador, né? Uma outra forma de você se aproximar do seu Criador é através dos louvores, né? Coloque louvores para você ouvir, né? Separe um tempo para que você possa meditar nas coisas do Senhor, para você poder compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, quais é os propósitos do Senhor para a sua vida. Uma coisa eu posso garantir para você, o nosso medo não vai mudar as coisas, mas as nossas orações sim. As nossas orações, elas podem mudar todas as coisas. As nossas orações, elas podem trazer para esta terra a vontade do Senhor. As nossas orações, ela pode colocar uma barreira, né? As nossas orações, ela pode destruir as obras das trevas. E o nosso pedido nesse momento, as nossas orações nesse momento, é para que você reúna a sua família, para que você ore fervorosamente como Elias. Vamos trazer para esta terra, como Elias trouxe para a terra, a vontade de Deus. Porque eu sei que a vontade de Deus é que nós temos que nos alegrar em todos os momentos, né? Que nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. Então Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, era um homem sujeito aos mesmos desejos que cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz que este homem, ele orou com muito fervor. E a palavra de Deus diz que através das suas orações, Deus realizou a sua vontade na terra. Temos mais exemplos que nós poderíamos falar. A vitória foi decretada. E nesse momento eu quero dizer para você que através das suas orações, a vitória também já foi decretada. E a vontade do Senhor lá no céu vai se materializar aqui na terra. Porque nós acreditamos no poder da oração. Daniel, ele entendia que a intercessão, ela desempenha um papel fundamental, né? Que as nossas orações, que através das nossas orações, que a vontade de Deus se manifesta. Então nesse momento, nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando, nós vamos clamar pelas famílias, nós vamos clamar, né, pelos enfermos, nós vamos clamar pela nossa nação, nós vamos clamar por todos aqueles que estão nesse momento em luto, né, sofrendo, que estão tristes, né, muitos estão sem direção, muitos estão sem perspectiva, né, muitos estão inseguros em relação ao que vai acontecer. E nesse momento, eu convido você a fazer como o Senhor orientou para que Elias fizesse. Elias, ele orou. E a palavra de Deus para nós hoje é que nós temos que perseverar na oração. Nós temos que perseverar. Nós temos que continuar perseverando até que a obra seja completada. Até que o Senhor complete a sua obra, nós temos que continuar em oração e intercessão. Então, nesse momento, eu convido você para que você se reúna com quem está próximo de você, para que você possa orar e juntos, né, a gente possa clamar, a gente possa buscar, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor está conosco nesse momento. Então, onde você estiver, junte aí com a sua família, junte com as pessoas que estão próximas de você e vamos clamar. Vamos clamar pela nossa nação, vamos clamar pelas igrejas, vamos clamar pelas famílias, vamos clamar nesse momento para que toda obra maligna de Satanás, porque esta obra é uma obra maligna, né? Porque ela veio para matar. E João capítulo 10 diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, e veio para dar vida em abundância. Então, meu convite nessa hora é para que a gente vamos nos unir em oração e vamos clamar. Vamos derrotar Satanás agora, vamos derrotar esse vírus agora, porque nós temos a palavra profética, nós temos a autoridade profética, nós temos a autoridade do Rei dos Reis, nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo nessa terra, onde nós temos a autoridade dada pelo Senhor para clamar. E eu acredito que através das nossas orações, pessoas nessa mesma hora, elas podem receber a cura, podem receber o milagre,
pode receber nesse momento o toque do Espírito Santo. Então, eu convido você nesse momento a clamar, a reunir com quem estiver próximo de você, e nós vamos clamar. Vamos levantar o nosso clamor e vamos pedir que a misericórdia do Senhor, ela se manifeste nesse momento em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, graça nós te damos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome santo e poderoso, porque o Senhor é soberano, o Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é precioso, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor, Pai amado, Pai querido, é soberano. E nós, nesse momento, nos colocamos como igreja, Senhor, diante da sua gloriosa presença. A sua palavra, Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. E eu sei que do mesmo momento, porque a palavra diz que o Senhor não faz exceção de pessoas, eu sei que o Senhor também está ouvindo as nossas orações nessa hora. Senhor, o seu povo está conectado, o seu povo está ligado espiritualmente nesse momento, em vários lugares da face dessa terra, Senhor. E todos nós estamos clamando, Senhor, pela sua misericórdia, clamamos, Senhor, pela sua graça, clamamos, Senhor, pelo seu poder manifesto, Senhor, em nossas vidas nessa hora, quebrando, Senhor, agora todas as algemas, quebrando todas as amarras, Pai amado, que o Senhor venha mandar, Senhor, agora, Pai amado, o seu fogo santo, Pai, para consumir todas essas obras malignas que são sobre esta terra, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que agindo Deus, ninguém pode impedir, Senhor. Nós sabemos que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, Pai. Nós sabemos, Pai amado, Pai querido, que o Senhor está no controle, Senhor, de todas as coisas, Pai. E nós sabemos que não cai uma folha da árvore sem a sua permissão, meu Senhor. Nós sabemos que até os fios dos nossos cabelos estão contados, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida, Senhor, dos pássaros, o Senhor é aquele que cuida de nós, Pai, a cada momento de nossa vida. Meu Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor agora, Pai, a nossa nação, Pai. Nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos pecados da nossa nação, pois nós sabemos que há tantas coisas, Pai, na nossa nação, que desagrada ao Senhor, Pai. Nós temos, Pai amado, tantas pessoas ainda na nossa nação, Senhor, que rejeitam, Senhor, a sua presença, que rejeitam, Senhor, a sua palavra, que ainda, Senhor, não se renderam, Senhor, aos seus pés. Mas, Pai, o meu pedido nesta noite, juntamente com os teus filhos, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, assim como o Senhor tem misericórdia do povo de Nínive, Pai. Tenha misericórdia daqueles que não sabem discernir entre o bem e o mal, Senhor. Pai, que nesse momento, Senhor, que a sua misericórdia, Senhor, venha tocar em cada família, Senhor, que está se reunindo nesse momento, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia, Senhor, dessa nossa nação. Pai, levanta a sua igreja com poder, Senhor. Levanta a sua igreja com autoridade, Pai. Levanta a sua igreja, Pai amado, Pai querido, com unção, Pai, para que ela possa marchar, Senhor. Porque a sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Pai. E nós acreditamos, Senhor, que nós somos uma arma de ataque, Pai. Nós queremos dar continuidade à sua obra, Senhor. É resgatar aqueles que estão cativos e aprisionados, Senhor. Pai, que só traga, Senhor, para a sua igreja, Senhor, a força necessária, a unção necessária. Traga, Senhor, o reavivamento para a sua igreja, Pai. Que nesse tempo de crise, Senhor, onde o mundo está com medo, Senhor, que se levante uma igreja corajosa, Pai, para levar a paz, para levar a esperança, Senhor, para levar a fé, Senhor, para levar a ousadia, Pai. Nós clamamos pela igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, as igrejas da face dessa terra nesta hora. Abençoa, Senhor, as famílias pastorais. Abençoa os obreiros, missionários. Abençoa o corpo diaconato, Senhor. Todos os teus servos que estão aí, Pai, clamando, buscando, Pai, que estão aí, Pai amado, Pai querido, de alguma forma, Senhor, dentro desta batalha, Senhor, glorificando e levando o seu nome, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los poderosamente. Nós queremos também nessa hora lembrar, Senhor, das famílias que estão enlutadas nessa hora, que perderam seus entes queridos, Pai. Nós pedimos ao Senhor que venha consolar os seus corações, venha fortalecê-los, Pai, venha dar a eles a força e a graça necessária para que eles possam continuar seguindo em frente, Pai. Nós queremos, Senhor, nesta hora, Pai, clamar ao Senhor, Pai amado, Pai querido, e pedir que a sua misericórdia, Senhor, venha estar sobre essas casas, sobre essas famílias, Senhor, que o Senhor venha enxugar essas lágrimas, confortar esses corações, Pai, porque nós sabemos que nessa hora não existe palavras humanas, Senhor, mas somente a sua graça e a sua misericórdia, é aquilo que nos conforta, Senhor, para seguir em frente, Senhor. Nós queremos também neste momento, Senhor, pedir ao Senhor, Pai amado, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, Pai, venha acrescentar mais fé em nosso coração, Pai, venha, Senhor, colocar palavras em nossos lábios, Senhor, venha nos usar, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, para ministrar a salvação, Pai, para levar o evangelho, Senhor, para levar, Pai amado, Pai querido, a palavra de vida eterna, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, todo o temor, Pai, tira do nosso coração, Pai amado, toda a dúvida, Senhor, tira do nosso coração toda a incredulidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai,
Nós sabemos que tudo é para a glória do Senhor, Pai. Nós sabemos que tudo é para o seu louvor, Pai. Nós sabemos que tudo, Pai amado, Pai, que Ele está sobre o seu domínio, Pai. Nós sabemos que tudo está sobre o seu controle, Pai. Então, neste momento, Senhor, eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe também as famílias, Pai, que estão nesse momento conectadas, Pai. Que eles venham sentir agora, Senhor, o teu toque, Pai. Venha sentir agora, Senhor, o teu bálsamo, Senhor. Venha sentir agora, Senhor, que o Espírito Santo venha visitar agora esses lares, Pai, que aonde quer que a pessoa esteja ouvindo, Senhor, esta palavra agora, Pai, que ela seja tocada pelo Teu Espírito, Senhor, que ela venha sentir a testificação, Pai, que ela venha sentir agora, Senhor, o Teu bálsamo, Senhor, que ela venha sentir a segurança, Pai, que ela venha sentir a paz, Pai, que ela venha sentir a tranquilidade, Senhor, que excede todo, Pai amado, o entendimento, Senhor, porque a Sua palavra diz: eu vos deixo a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo vos dá. Então, nesse exato momento, Senhor, aonde houver um servo do Senhor agora conectado, reunido com a sua família, Pai, que ele venha sentir a sua paz, que ele venha saber que o anjo do Senhor está acampado, que está na porta de entrada, que está na porta de saída, que o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa, que está sobre a sua família, que nenhum mal chegará à sua tenda, que você será o porta-voz, será a voz profética no meio desse momento que nós estamos vivendo. Levanta a sua voz e declare a cura, declare a salvação, declare a derrota de Satanás, declare a derrota dessa enfermidade, desse vírus, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. Nós sabemos que o Senhor está preparando, e nós sabemos que Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, meu Pai, que assim, Pai amado, nós possamos olhar para Ti, e não para as circunstâncias, Senhor. Não nos deixe, Senhor, olhar para os lados, não nos deixe, Senhor, olhar para trás, mas que nós possamos olhar simplesmente e somente para o Senhor. Pai, acrescenta, Pai, mais fé no nosso coração, mais ousadia, Senhor. Coloca palavras em nossos lábios, para que a gente possa continuar, Senhor, declarando, Senhor, a vitória, declarando o Seu domínio, Pai, declarando, Senhor, o Seu governo, Pai, declarando, Pai amado, Pai querido, a derrota, Senhor, a derrota, Pai, porque nesta hora, Senhor, nós declaramos, Pai, nós anulamos, nós cancelamos, nós tornamos sem efeito toda a obra maligna nesta terra, Pai, que toda obra maligna nessa terra, Pai, venha ser desfeita, Senhor, que o Seu nome, Senhor, venha ser glorificado, Pai. Mas eu também te peço, Senhor, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, vai quebrantando, Senhor, os corações, vai tirando, Senhor, a cegueira espiritual, Pai, que aquele que ainda não te conhece, que venha te conhecer, que aquele que ainda não entregou a sua vida a Ti, que venha a entregar, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tirar essas vendas, Senhor, para que eles possam Te enxergar, e assim que eles Te enxergarem, Senhor, que eles possam entregar o seu coração e a sua vida a Ti, Pai, que nesse momento, Senhor, que essas famílias, Pai, recebam o Seu toque, Pai, que eles sejam, Senhor, a voz profética, Senhor, diante deste momento que nós estamos vivendo. E assim, Pai, nós abençoamos as igrejas, nós abençoamos as famílias pastorais, nós abençoamos, Pai, a nação brasileira, e nós repreendemos toda a obra maligna nesta nação. Nós profetizamos que a nação brasileira vai se prostrar diante dos Seus pés, nós profetizamos que o mundo vai se prostrar diante dos Seus pés, nós profetizamos, Pai amado, Pai querido, que todos aqueles que estão hoje cativos, Senhor, pelas obras das trevas, serão libertos, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, a vitória, Pai. Nós profetizamos, Senhor, a cura, Pai. Nós profetizamos, Senhor, a libertação do Teu povo, Senhor. E assim, Pai amado, o Seu povo, Pai, vai receber a cura, vai receber a manifestação do Senhor em glória. Então, Pai amado, nesta hora, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha testificar em cada coração, em cada alma, Senhor. E assim como o Senhor operou na vida de Elias, opera, Senhor, agora nesse momento, Pai, aonde houver uma pessoa enferma agora, que está ouvindo, Senhor, esta palavra, libera, Senhor, a cura sobre ela, visita ela agora com a cura, visita ela agora com o poder, Senhor, aonde houver uma pessoa agora com medo, tira todo o medo do seu coração agora, aonde houver uma pessoa agora preocupada, tira toda a sua preocupação em nome de Jesus agora, aonde houver uma pessoa aflita, Pai, tira, Senhor, essa aflição, Pai, refrigera, Senhor, a sua alma, mostra
e revela-se a ela. Diga a ela, Senhor, que o Senhor está no controle. Diga a ela, Senhor, que o Senhor é soberano. Diga a ela, Pai amado, que os propósitos do Senhor vai se cumprir nesta terra, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, que nesta hora, Senhor, que cada um dos teus filhos que estão reunidos nesse momento, Senhor, eles possam sentir a doce paz do Espírito Santo de Deus, que eles possam ter, Senhor, uma noite abençoada na sua presença, e que o Senhor venha se manifestar a eles, Pai. Se manifesta a eles de uma forma poderosa, se manifeste a eles de uma forma gloriosa, para que eles possam ter a certeza absoluta, Pai, que o Senhor, Pai amado, Pai querido, é o que domina, que o Senhor é o soberano, que o Senhor é o majestoso, Pai, e que nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, que o Senhor é aquele que nos protege, e que o Senhor é aquele, Pai amado, que está sempre conosco. Então, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que o Senhor levantou nesse momento para se unir a nós em oração. Que nessa hora, Pai, num ato profético, que os teus servos, aonde eles estiverem, que eles possam levantar as suas mãos, e eles possam, Pai amado, profeticamente estender a sua mão sobre a face desta terra, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a obra maligna nessa terra, e abençoando cada família do seu bairro, cada família da sua cidade. Que você possa, num ato profético nessa hora, visitar essas pessoas que você ama em espírito de oração. Que você possa visitar nesta hora as pessoas que o Senhor colocar na sua mente. Que você possa entrar dentro das suas casas em espírito e abençoá-las, porque você tem autoridade. Você é a voz profética do Senhor no meio dessa tempestade. No meio dessa tempestade, o Senhor vem vindo sobre estas águas, o Senhor vem andando sobre estas águas. O mar está revoltado, o mar está meio que agitado, mas o Senhor disse para ti: tenha fé, tenha bom ânimo, no mundo passarei com as aflições, mas lembre-se, eu venci, e da mesma forma que eu venci, a minha igreja vencerá. Creia no poder do Senhor dos Exércitos, creia que a sua família está guardada, creia que o Senhor é contigo, creia que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor dos Exércitos. Deus precisa chacoalhar essa nação, Deus precisa chacoalhar a sua igreja, Deus precisa chacoalhar os seus obreiros, Deus precisa levantar guerreiros de oração, Deus precisa levantar pessoas comprometidas com a obra, Deus precisa levantar pessoas que vai para cima, Deus precisa levantar pessoas que amem as almas, Deus precisa levantar pessoas que creiam na palavra do Senhor dos Exércitos. Então nesta hora, Deus levanta você como um guerreiro nesta terra e diz para você: não tenha medo. Diz o Senhor para ti: não tenha medo, mas apenas confia, porque a vitória, diz o Senhor, que esta vitória vem do Senhor dos Exércitos. Deus diz para ti: não fica parado, levanta-se em oração, creia no poder soberano do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor diz que se esse mar não se abrir, você passará por cima dessas águas. Mas toca nessas águas com fé, toca com a fé, toca com a palavra do Senhor. Não deixa Satanás te intimidar, não deixa Satanás te acovardar. Não fica distribuindo notícias ruins, mas distribua notícias de fé, notícias de esperança. Não deixa Satanás estar fazendo muito bem o trabalho dele, está colocando terror nas pessoas, mas você é a voz profética. Levanta a sua voz no meio dessa tempestade e declara que Jesus Cristo é o Senhor sobre esta nação, que Jesus Cristo é o Senhor sobre esta diversidade, que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Então que neste momento você está sendo desafiado pelo Senhor a se levantar, a levantar a sua voz profética. Abre a sua janela e declare a vitória do povo de Deus nesta terra. Declare a vitória de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então não deixa nada, não deixa ninguém colocar temor em você. Apenas se prostre diante do Senhor, porque hoje, nesta noite, Deus vai te revestir com uma autoridade nova. Deus vai colocar sobre você uma couraça nova, vai colocar sobre você uma armadura nova, porque você é a voz profética. Vai ser através da sua vida que Deus vai materializar a sua vontade nesta terra. Então leve a fé, leve a esperança, leve o amor, e não deixe com que esses demônios venham te intimidar, mas diga para eles que Jesus Cristo ainda é o Senhor. Então que nesta noite o Senhor renove as suas forças, que traga para você a perspectiva correta de que Jesus Cristo, Ele não é uma opção.
Jesus Cristo é a nossa única alternativa, que Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a solução, mas nós temos que nos aproximar diante dele, para que todo o nosso medo desapareça, para que todo o nosso orgulho desapareça. Lembra-te de Moisés: tire a sandália dos seus pés e se prostre diante do Senhor, porque quando nós nos prostramos diante do Senhor, é que tudo começa a acontecer. Que em nome de Jesus, Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar os seus propósitos. Mas lembre-se hoje, nessa noite, você é a voz profética do Senhor. Levante-se no meio dessa situação, levante-se no meio dessa tempestade, levante-se no meio desta aflição e declare que Jesus Cristo é o Senhor. Declare para todas as pessoas que Jesus Cristo é a resposta. Declare para todas as pessoas que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. Diga para as pessoas que Jesus Cristo ainda cura, diga que Jesus Cristo ainda sara, diga que Jesus Cristo ainda batiza e ainda leva para morar no céu. Que em nome de Jesus, que o Senhor traga para você a força que você precisa, que Jesus Cristo traga para você a esperança que você precisa, que Jesus Cristo visite a sua casa agora, que Ele visite a sua família agora, que Ele visite você agora, que você sinta o toque do Senhor, sinta o Senhor chamando o seu nome, sinta o Senhor chamando você para a presença dEle. O Senhor está dizendo: meu filho, quero você na minha presença, meu filho, eu quero você diante de mim, meu filho, eu quero que você venha para a minha presença. Então aproveite esse momento, faz uma oração, entrega a sua vida para Jesus Cristo, faça de Jesus Cristo o Senhor e Salvador da sua vida, porque lá fora não tem nada mais importante para você, lá fora não tem nada mais valioso do que aquilo que o Senhor pode dar para você. Lembre-se que a nossa vida nessa terra é temporária, lembre-se que nossa vida nessa terra é passageira, lembre-se que a nossa vida nessa terra é como um sopro, mas nós sabemos que o Senhor tem algo a mais para nós, o Senhor tem a vida eterna. Então, em nome de Jesus, que nessa noite lembre-se: mas Elias era um homem que nem você, Elias era um homem que nem eu, mas pela fé ele orou e o milagre aconteceu. E eu creio que pela fé nós estamos orando, você está orando, sua família está orando, a igreja está orando, os seus filhos estão orando, e eu creio no milagre, eu creio na resposta, eu creio que Deus está nos chacoalhando, porque Deus quer você mais perto dele, Deus quer você pertinho dele. Talvez se não existisse esse vírus, hoje você não estaria ouvindo essa mensagem, talvez se não existisse esse terror, você não estaria reunido com a sua família. Então aproveite essa oportunidade e se aproxime do Senhor, aproxime-se do Senhor, deixa o Senhor ser o Senhor da sua casa, deixe Ele ser o Senhor da sua vida, deixe Ele ser o Senhor dos seus negócios. O Senhor está te chamando, o Senhor está chamando a sua família, o Senhor está com saudade de você, o Senhor está batendo na porta do seu coração, e se você entrar, Ele vai ceiar contigo e com a sua casa. Pastor, levanta e usa a voz profética, abençoa a sua cidade, abençoa a sua família, abençoa os seus vizinhos. Não importa se eles irão rejeitar ou não a sua palavra, continua pregando, continua falando, porque Faraó rejeitou a palavra de Moisés e Arão, mas eles perseveraram e eles continuaram a orar e a clamar. Então Deus nos manda continuar falando, continuar perseverando e continuar acreditando que Deus vai cumprir a sua obra. Enquanto o Senhor não cumprir a sua obra, o ser humano, ele vai se entender que ele vai ter que dobrar o seu joelho e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Elias era um homem que nem nós, ele orou, e através da sua oração Deus fez um milagre. E eu tenho certeza absoluta que o mesmo Deus que Elias servia é o mesmo Deus que eu e você serve. Eu creio que da mesma forma que o Senhor ouviu as orações de Elias, o Senhor está ouvindo a nossa oração agora. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus manifestou um milagre naquela terra, Deus manifestará um milagre na nossa terra. Mas esse milagre, o maior dos milagres, não será a cura física do nosso povo, mas a cura espiritual. A minha oração, que o Senhor traga a cura espiritual, que é a mais importante do que a cura física. Porque eu sei que quando tudo isso passar, muitas pessoas serão curadas fisicamente, mas continuarão mortas espiritualmente. A minha esperança hoje, o meu clamor, é para que nesse tempo, Deus manifeste a sua misericórdia, e que nesse tempo o Senhor possa curar essa enfermidade espiritual que assola a vida das pessoas. Que Deus possa, em nome de Jesus, pela sua misericórdia, continuar falando ao seu coração. E eu volto a dizer para você, nós vemos claramente dentro desta passagem,
nós vemos que quando nós oramos, quando nós clamamos, nós liberamos uma porção do poder do Senhor sobre a terra. E eu acredito que esse poder está sendo liberado agora sobre cada uma das situações em que nós oramos. Nós vemos aqui que Deus está liberando nesse exato momento, Jesus Cristo está liberando nesse exato momento o poder suficiente para realizar a sua vontade dentro das nossas orações. O que eu peço para você nesse momento, lembre-se, Jesus Cristo ainda é o Senhor. E que nesse momento, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus Cristo. Diga para todos que Jesus Cristo ainda é o Senhor. Ele é a resposta. Ele é a solução. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos estar de volta às 7 horas, nós vamos levantar um clamor, nós vamos continuar como Elias. Deus quer que a gente persevere até que a obra seja completada. Que Deus te abençoe poderosamente. Creia que o Senhor, nesse momento, estende as suas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que você está apresentando em oração. E eu deixo aqui um pedido para você. Convide as pessoas amanhã, todas que você conhece, para estar junto com a gente, para a gente levantar um clamor amanhã às 19 horas. Amanhã nós vamos estar um pouco mais preparados, vamos estar todos em consagração. Convido você para entrar em consagração. A partir da meia-noite, hoje nós vamos entrar em consagração e nós vamos estar em nome de Jesus amanhã, como um grande exército, nós vamos se levantar e nós vamos, como Elias, levantar a nossa voz profética para abençoar o nosso povo, para repreender, para anular, para cancelar toda a obra maligna nessa terra. Nós fazemos parte da igreja mais poderosa da face da terra, que é a igreja de Jesus Cristo. Pedido de oração. Nós temos pedido de oração, é isso? Amém. A gente tem pedido Osmir de de oração. São Simão pediu para orar por eles. O Osmir, da cidade Amém. de São Simão. Amém. Irmãos, vamos nesse momento aproveitar essa oportunidade. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos lá de São Simão, uma bênção. Pastor Crack, que Deus possa abençoar poderosamente vocês. Legal vocês estarem junto com a gente. Vamos nesse momento levantar um clamor para os nossos irmãos que estão lá. Pai, em nome de Jesus, ainda na sua presença gloriosa, com uma voz profética levantada pelo Senhor nesta terra, nós queremos pedir ao Senhor que agora visite nossos irmãos lá em São Simão. Deus amado, sabemos que aquele povo é um povo querido, que aquele povo é um povo guerreiro, que aquele povo, Senhor, é um povo que tem levantado a voz naquele lugar e tem declarado, Senhor, a sua palavra. Mas nós sabemos quantas lutas e batalhas eles têm enfrentado naquele lugar. Mas nós sabemos, Pai amado, Pai querido, que grande é a obra do Senhor. Nós sabemos que aquelas barreiras e aquelas muralhas não ficarão de pé por muito tempo. Nós sabemos, Senhor, que um grande avivamento vai acontecer naquela cidade. Nós sabemos, Senhor, que almas, Senhor, ali, Pai amado, Pai querido, que outrora era impossível, Senhor, pisar, Pai amado, numa igreja, vai pisar, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está quebrantando corações. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está tirando a venda. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está dando ainda mais autoridade para o seu povo, Senhor. E nós sabemos que aquele povo, nós sabemos que aquelas pessoas, Pai amado, vão se prostrar diante da sua presença. Abençoa, Senhor, os teus servos que estão lá. Derrama sobre eles, Senhor, a sua graça. Derrama sobre eles, Senhor, a sua unção. Derrama sobre eles, Senhor, a sua ousadia. Cubra eles, Pai amado, com os teus sangue. Usa eles ali como a luz, Pai, no meio daquela escuridão, daquelas trevas, para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Abençoa, Senhor, a igreja daqueles teus servos. Abençoa, Senhor, Pai amado, Pai querido, aquelas ovelhas, aquele rebanho, que aquele rebanho cresça, prospere, que aquele rebanho faça a diferença, Senhor, naquela cidade, Senhor. Que toda arma forjada
cilada contra os teus servos caiam por terra, que todo levante caiam por terra, que todas as armadilhas caiam por terra, Pai amado, que toda palavra contrária que foi lançada contra eles se torne em bênção, que eles sejam, Pai amado, Pai querido, a voz profética, Pai, que eles sejam a voz do Senhor Jesus Cristo naquele lugar, Senhor, e eu creio poderosamente, Senhor, que milagres e maravilhas, Senhor, acontecerão, Pai amado, Pai querido, e muitos, Senhor, vão reconhecer a sua glória e a sua majestade. Continua abençoando, Senhor, esta igreja, continua abençoando, Senhor, esses pastores amados e queridos, dando a eles a força, o refrigério, dando a eles, Pai amado, a segurança que eles precisam, Senhor, para que eles continuem nessa peleja, continuem nessa marcha, porque eu sei que muitas vezes Satanás tenta nos desanimar, mas que em nome de Jesus, eles recebam um ânimo, recebam a força, recebam a ousadia para fazer a diferença nesse momento em nome de Jesus. Assim, Pai amado, pela sua misericórdia, eu abençoo, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão lá em São Simão, Pai, a sua igreja, o seu rebanho, os seus propósitos, o seu ministério, Senhor, e eu creio poderosamente na autoridade e na unção que está sendo liberada sobre a vida do seu povo. Assim eu oro e agradeço por eles em nome de Jesus, Pai. Os abençoe para que nenhum mal, Senhor, chegue às suas tendas, porque eles estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Assim eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, cada um dos irmãos aí, continue orando pela gente também, e que amanhã, pela misericórdia do Senhor, que a gente possa estar todos reunidos, irmão. Mas venha em consagração, se apresente para essa batalha. Vamos orar para que o Senhor possa liberar sobre cada um de nós uma quantidade maior do seu poder, né? Uma quantidade maior para que a sua vontade seja manifesta. Vamos orar para que o Senhor realize a vontade dele em nós e através de nós. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um dos irmãos da Filadélfia. Que o Senhor continue fortalecendo. Aproveite esse momento, se aproxime mais do Senhor. Aproveite esse momento para orar mais, para ler mais a Bíblia, para ouvir mais louvores. Aproveite esse momento para se aproximar mais do trono. Aproveite esse momento para fortalecer mais a sua intimidade, o seu relacionamento com o Senhor. Talvez você dizia, mas eu não tenho tempo. Eu tenho muitos compromissos, eu não consigo. Agora você tem tempo. Deus te deu tempo, agora você pode orar. Agora você pode ler a Bíblia, agora você pode jejuar, agora você pode passar um tempo maior com a sua família, agora você pode se aproximar mais do Senhor. Que em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Continue orando pela nossa irmã Fernanda, que está no hospital, o nosso bebê mais novo do ministério está para chegar, e nós estamos aqui, em nome de Jesus, clamando, orando e abençoando. Que em nome de Jesus, que você tenha uma ótima noite de sono. Não se esqueça, Jesus Cristo, ele veio para destruir as obras das trevas. E nós temos que dar continuidade a isso. Lembre-se que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, irmão, nós é que temos que ir lá e destruir essas portas e entrar lá dentro e resgatar os cativos. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Muito obrigado por você estar participando conosco. O nosso desafio amanhã é alcançar o maior número de pessoas possível, para a gente poder estar conectado, junto e liberando uma quantidade maior do poder de Deus para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Lembre-se, Elias era que nem eu e você. Ele orou e Deus realizou um milagre. E assim será na minha vida e será na sua vida. Que Deus possa ter abençoado a sua vida em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. E amanhã, se o nosso Senhor e o Salvador permitir, vamos estar juntos novamente às 19 horas. Convide quem você conhece, irmão, para nos ajudar. Nós temos que levantar um grande exército e mostrar para Satanás quem manda nessa terra. Mostrar para ele que ele está somente num governo provisório, mas que acima dele está o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até amanhã. Fica na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe.